Olá para você que está me assistindo, meu nome é Arildo e hoje a gente vai começar a estudar uma série sobre a carta aos Filipenses. Então fica comigo e bora pro vídeo. Nesse primeiro estudo, a gente vai falar sobre algumas questões introdutórias da carta. Se você não sabe, essa série de estudos é baseada nas lições bíblicas da Igreja Adventista da Promessa. A carta aos Filipenses é considerada uma carta muito especial porque ela fala sobre alegria. Nela, o apóstolo Paulo motiva os irmãos da igreja em Filipos a estarem alegres independentemente das circunstâncias que eles estejam vivendo. A igreja em Filipos era uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo e essa carta foi praticamente uma carta pessoal que o apóstolo Paulo escreve com muito afeto para aquela igreja. Para que a gente entenda bem os próximos estudos e consiga interpretar da maneira correta, é importante a gente trazer algumas questões introdutórias. A cidade de Filipos, ela foi fundada pelo imperador Filipe II, lá mais ou menos por volta do ano 357 a.C. Filipe II era o pai do conhecido Alexandre o Grande. Ele estava lá, sem muito o que fazer e disse assim, vou fazer uma cidade e vou colocar meu nome. Então ele fundou a cidade de Filipos em sua própria homenagem. Essa cidade tinha em torno de 10 mil habitantes e ela era assim recheada, era cheia de veteranos de guerra. Ela foi povoada por veteranos aposentados que estavam ali morando naquele lugar. Filipos era uma cidade muito importante naquela época. Ela era uma colônia romana. Isso é o texto de Atos 16 que nos informa. Ela era uma colônia romana e ela recebeu do imperador romano o ius Italicum, que significava que ela se tornaria uma colônia, uma espécie de réplica de Roma. Então as pessoas que habitavam ali, elas eram cidadãs romanas e tudo que acontecia era como se estivesse acontecendo em Roma. Até porque Filipos era uma cidade muito rica, muito próspera, era a principal cidade daquele distrito, porque haviam minas de ouro e prata naquele lugar. Então, além disso, também passava uma estrada romana muito importante chamada Via Ignatia. Você pode pesquisar aí no Google também, ela existe até hoje, um pouco deteriorada, é verdade, mas ela ainda existe para que a gente possa perceber a grandeza daquele lugar, a importância de Filipos e como que aquele povo se orgulhava de fazer parte daquela cidade. A cidade, então, era uma cidade estratégica para a pregação do Evangelho e com certeza foi dessa forma que Paulo a viu. Já a igreja dos filipenses, na cidade de Filipos, teve um surgimento bastante inusitado. Porque o apóstolo Paulo, segundo nos informa Atos, capítulo 16, ali fala do surgimento desta igreja, ele queria ir para a Ásia, ele queria ir para outra direção, pregar o evangelho. Mas o texto nos informa que o Espírito Santo o impediu. Isso é um ponto bastante estudado, bastante considerado nas missões evangélicas, porque nem sempre o desejo do homem é o desejo de Deus. E a gente vê o Espírito Santo impedindo Paulo de ir para a Ásia, então ele se desloca para o Ocidente, até que ele recebe uma visão de um homem dizendo para ele para passar a Macedônia e ajudá-los. E isso significava o sentido oposto de onde ele queria ir. E aí então ele vai para a antiga Macedônia, passa pelo porto, passa pela cidade de Neápolis e aqui é interessante também porque ele não fica na cidade de Neápolis. O objetivo de Paulo era alcançar Filipos, muito provavelmente porque ele entendia que aquela cidade era uma cidade estratégica para a pregação do Evangelho. Isso é muito importante, porque a gente vê em primeiro lugar o apóstolo sendo impedido pelo Espírito Santo de ir para determinado lugar, mas logo em seguida ele toma a sua própria decisão de partir para Filipos e ali constitui uma igreja. E aí já não há mais nenhum impedimento do Espírito Santo. O que eu quero dizer é que nas missões evangélicas há essa parceria, podemos dizer assim, entre o Espírito Santo e o missionário. O Espírito Santo dirige, mas o missionário ao mesmo tempo também toma suas decisões e vai para lugares estratégicos e ali o Espírito Santo age, como aconteceu na cidade de Filipos. Chegando na cidade de Filipos, o apóstolo ele procura um lugar para orar.
ele está à beira de um rio e ele encontra algumas mulheres que eram da fé, porém ainda não conheciam o Evangelho de Jesus Cristo. E nesse encontro ele conhece uma senhora bastante proeminente naquela cidade, era uma vendedora, uma comerciante, chamada Lídia. E ele então começa ali a conversar com ela, prega o Evangelho para ela naquele lugar de oração, ali na beira do rio, onde elas estavam para orar, Lídia e aquelas mulheres. E então essa mulher recebe a Jesus na sua vida. Ela entende o Evangelho e ela pergunta se ela pode fazer parte desse caminho, desse reino, dessa jornada. E o apóstolo Paulo com certeza a recebe como a primeira irmã, a primeira convertida na igreja cristã ou da igreja cristã na Europa, o território onde hoje a gente considera como Europa. Então, a primeira igreja da Europa é Filipos e a primeira irmã da igreja é Lídia. Isso é um ponto um marco muito importante para a história da igreja. Paulo, andando na cidade de Filipos, por muitas vezes ele é importunado por uma jovem que está ali gritando para ele, inclusive afirmando uma coisa positiva, que ele era o filho do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. Porém, ele percebe, certamente ali ajudado pelo Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, que se tratava de um demônio que estava ali atormentando a vida daquela jovem, porque ela era usada para fazer adivinhações, ela era explorada e pessoas ganhavam dinheiro porque ela adivinhava, possessa por aquele espírito maligno, ela fazia ali adivinhações e dava muito lucro para os seus senhores naquela cidade que era também bastante ímpia e bastante idólatra. Paulo então interpela aquela mulher e expulsa o demônio daquela mulher, o demônio de adivinhação. Obviamente os donos dela, pois ela era uma escrava, eles não gostaram nem um pouco, Então eles aprisionaram, prenderam Paulo, açoitaram Paulo e ele foi jogado numa prisão. E é aquela história que a gente conhece bem, especialmente daquele louvor da Êxila, do terremoto. Sabe o louvor do terremoto? Acho que todo evangélico conhece. Então é justamente nessa situação. Ele estava preso ali e houve um terremoto e a estrutura da prisão se abala, porém os presidiários eles não fogem e também não são mortos pelo terremoto e nem tampouco pelos guardas. O guarda, o carcereiro, estava para se suicidar porque ele pensou que os presos estavam fugindo, mas não foi esse o caso. Paulo continuou ali, os presos não fugiram e esse carcereiro, vendo o poder de Deus, aquela manifestação poderosa de Deus, pois Paulo estava cantando na prisão, mesmo no momento de sofrimento, aquele foi um testemunho muito importante para o carcereiro, ele depois se converte a Jesus Cristo. Ele recebe o Evangelho pela palavra de Paulo e toda a sua família se converte ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí a segunda família, a segunda pessoa que traz a sua família também para o Evangelho na cidade de Filipos. E assim, meus irmãos, meu amigo aqui que me assiste, a cidade de Filipos, a igreja em Filipos, ela surgiu lá na Europa oriental. Muito bem, então por que Paulo escreve uma carta para a igreja em Filipos? Onde ele está? O que estava acontecendo? Qual era a circunstância? Paulo estava preso, provavelmente na cidade de Roma, numa casa alugada, preso como uma espécie de prisão domiciliar. Estava com ele Timóteo, que também o acompanhou na fundação da igreja em Filipos, estava com ele ali naquele momento, provavelmente estava com Epafrodito também, um outro servo de Deus que veio trazer ofertas para ele, eu já vou falar um pouquinho sobre isso aí. Então, Paulo, ele preso em Roma, ele escreve essa carta de gratidão àqueles irmãos. Talvez a palavra que a gente possa usar como a razão principal que Paulo escreve essa carta é a gratidão que ele tinha pela vida e a generosidade dos filipenses. Paulo estava preso, provavelmente, aliás, ao que tudo indica a história, o preso ele não tinha direito à alimentação, ele não era subsidiado, ele não era alimentado pelo governo se estava preso. Ele dependia da ajuda dos amigos para sobreviver, se sustentar mesmo ali naquela prisão.
passando necessidades, com certeza, não é? E aí então a igreja de Filipenses, ou a igreja dos Filipenses, quando fica sabendo da prisão de Paulo, imediatamente envia Epafrodito. E vamos combinar que era uma viagem bastante longa de Filipos até Roma. E eles enviam Epafrodito, e Epafrodito inclusive quase morre nessa viagem. Epafrodito vai até Paulo justamente para levar essa oferta para ele, esse sustento, esse dinheiro, para que ele se sustentasse ali na prisão. E Paulo tinha um carinho muito grande por esses irmãos. Isso foi uma coisa que as outras igrejas por onde Paulo já havia passado, igrejas que Paulo havia fundado, como Corinto, na cidade de Corinto, por exemplo, não enviaram essa ajuda. Mas os irmãos da cidade de Filipos lembraram de Paulo, tinham ainda muito carinho por Paulo e enviaram essa oferta por meio de Epafrodito. Paulo escreveu a carta para animar esses irmãos diante das adversidades que eles estavam enfrentando e também enfrentariam no futuro, porque Paulo sabia das dificuldades que são consequência de pregarmos o Evangelho, né? Da igreja pregar o Evangelho e avançar. Ele estava passando por grandes dificuldades, inclusive ele estava preso não porque cometeu algum crime, mas sim porque pregava o Evangelho. Todos sabiam, a guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, que estava ali o acompanhando, né, como um prisioneiro, sabia que Paulo estava preso por conta de pregar o Evangelho. Paulo anima aqueles irmãos, mesmo no momento da dificuldade. Ele fala sobre ter alegria, sobre sentir a alegria e coloca a alegria como um mandamento de Deus, como uma necessidade, como uma ordem do Senhor, mesmo no meio das dificuldades e das tribulações. No comecinho da carta, nos 2 primeiros versículos, Paulo faz uma saudação e ele faz menção ali aos líderes da igreja e também às bênçãos de Deus. É interessante que ele cita os líderes começando pelos santos. Ele fala dos santos que estão ali na cidade de Filipos. Se tratava daqueles irmãos que estavam ali na cidade de Filipos. E ele, depois que menciona os santos, ele menciona os bispos e os diáconos. E a ordem que Paulo coloca essa menção é que chama atenção, porque ele fala primeiro dos irmãos e ele inclui na comunidade os líderes. Hoje em dia a gente fala muito sobre os líderes das igrejas e a gente muitas vezes coloca-os a um nível acima dos irmãos, como se eles fossem super especiais e tivessem superpoderes ou alguma coisa do tipo, alguma unção especial. É óbvio que as nossas lideranças, elas estão ali colocadas por Deus e elas têm o seu valor e o seu papel e a gente precisa sim respeitá-las e obedecê-las também em certo nível. Mas Paulo coloca os irmãos como quem diz assim, os líderes existem para a igreja. Não a igreja existe para os líderes. Os líderes estão inseridos e não a igreja está como serva dos líderes da igreja. Então ele faz questão de mencionar primeiro a igreja e não os bispos e nem os diáconos. Caso você não saiba, bispo não é nada mais do que um supervisor. Eles eram os presbíteros, supervisores da igreja, que administravam e que pregavam e que ensinavam a palavra do caminho, a palavra de Jesus. E diáconos eram servidores, os assistentes dos bispos, aqueles que cuidavam da dinâmica das reuniões e serviam as pessoas que necessitavam. Em seguida, Paulo faz menção às bênçãos de Deus. Ele diz graça e paz. A graça é um favor merecido da parte de Deus, aquela que nos redime do nosso pecado, e a paz é aquela consequência justamente dessa graça. E logo em seguida Paulo fala sobre de onde vem essa graça, de onde vem essa paz. Da parte do nosso Pai, da parte do nosso Senhor. 2 aplicações práticas para a gente encerrar o vídeo. Quando nasce uma igreja, nasce uma comunidade de servos. Paulo se apresenta na carta junto com Timóteo como servo de Deus. Era como um escravo. A palavra ali no original era como se fosse um escravo de Jesus. E o escravo naquela época ele era comprado.
O servo naquela época era comprado por um preço alto muitas vezes. E ele se coloca como servo de Cristo no sentido de que Cristo pagou o preço de sangue, o preço alto por sua vida. Dessa forma, ele se considera, assim como nós, eu e você, precisamos nos considerar hoje como escravos de Cristo. Antes nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos escravos de Cristo. Isso significa que a nossa vida ela já não pode mais ser baseada apenas no meu querer, na minha vontade, naquilo que eu desejo para a minha vida, mas dizer que eu sou servo de Cristo e a nossa igreja, né, ser uma comunidade de servos de Cristo, significa que nós nos submetemos à vontade do Senhor e não à nossa. Quando nós temos um conflito na igreja, nós precisamos olhar para a Bíblia e ver ali na Bíblia, interpretar a Bíblia de maneira correta para entender qual é a vontade de Deus naquela situação e não simplesmente obedecer cegamente à vontade de um líder, de um pastor ou mesmo da própria comunidade, né, que muitas vezes pode estar seguindo um caminho longe da Bíblia. Mas sim olharmos para esse sentido de servo, de ser realmente alguém que está submetido ao senhorio de Jesus Cristo como comunidade, como igreja. Outra aplicação prática, quando nasce uma igreja, nasce uma comunidade de santos. Santos são pessoas separadas, não é o anjinho ali, não é o santinho, né? Assim que a gente às vezes costuma ouvir, mas santo é aquela pessoa que foi separada do mundo, separada do pecado. Mas há uma questão bastante delicada aí, porque a gente também, por outro lado, não pode ser ascético, não pode ser querer uma separação total e completa do mundo, como se agora nós somos filhos de Deus e participantes do reino de Deus e por isso eu não quero mais nada com esse mundo. Eu vivo como se eu estivesse no céu, de maneira que eu não consumo a cultura desse mundo, eu não consumo as produções de arte desse mundo, eu não consumo, enfim, não tem nem como, é impraticável, né? Não consumir a cultura neste mundo. Porém, há alguns aspectos que nos diferenciam. A pergunta aqui é: como a nossa conduta reflete essa separação do mundo? Como a conduta da nossa comunidade, tá? Na nossa igreja, ela reflete essa diferenciação que há entre o cristão e aquele que é a pessoa do mundo, é o ímpio, né? É aquele que está distante do Senhor, aquele que odeia Deus. Qual é a diferença nos nossos relacionamentos? Qual é a diferença nossa relação com Deus? Qual é a diferença em nossa relação conosco, comigo mesmo? A Bíblia fala, e essa lição aponta também, que nós somos santos em Cristo, né? Por meio de Cristo. O filtro para a nossa vida e para a nossa atuação no mundo e na cultura é o Senhor Jesus Cristo, é a doutrina dos apóstolos, é a palavra da nova aliança de Deus. Então, a lição para a gente aqui é que sejamos também uma comunidade de pessoas santas, separadas, distintas, não melhores e nem piores do que as outras pessoas com quem nós convivemos, mas que como igreja nós sejamos pessoas diferentes, especialmente na conduta, no caráter, naquilo que nós expressamos como virtudes cristãs no mundo. Precisa ser diferente, preciso ser diferente, você precisa ser diferente, você precisa que as pessoas olhem para você de uma maneira diferente. A sua igreja local, aí onde você congrega, se você é cristão, precisa ser diferente de outras comunidades, de outras agremiações. Quando a gente está muito parecido, especialmente na conduta do dia a dia, aí há um problema e a gente precisa cuidar disso. Muito bem, meu querido, minha querida, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal e na próxima semana darei continuação a essa série de estudos. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.